Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. A função média é uma função que vai trazer para a gente ali, ó, a média aritmética dos argumentos. O que é isso? Acontece que argumento é tudo aquilo que estiver dentro do parênteses da média, né? E esses argumentos eles podem aparecer de algumas maneiras que a gente vai conhecer agora, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte, né? No primeiro exemplo aqui que nós temos, média A1, 2 pontos A5, média A1, 2 pontos A5, ele vai trazer aqui para a gente justamente o intervalo de A1 a 5, que você já sabe que é tudo isso daqui, e nesse intervalo ele vai fazer a somatória. Somando esses valores, nós vamos encontrar o valor 100. 100 dividido por quanto? É aí que entra a média aritmética dos argumentos. Quantos argumentos nós temos aí no intervalo de A1 a 5? A gente conta. 1, 2, 3, 4, 5. 100 dividido por 5 vai resultar aqui no 20 que você está vendo. Porém, meus caros alunos, é aí que a gente pode encontrar aquele mesmo tropeço que a gente aprendeu na soma. Quando eu tenho média A1, ponto e vírgula A5, o ponto e vírgula vai ter o mesmo efeito que teve lá na soma. Ele vai trazer a separação entre as células. Então, aqui eu tenho A1 e A5, trazendo o total de 30. Só que aí, quantos argumentos nós temos aqui? Ó? 1 e 2. Então, seria 30 dividido por 2, que vai dar 15. Perceba que é diferente de 20 quando a situação aqui era 2 pontos. Tá? Então, a presença de 2 pontos de ponto e vírgula em toda a fórmula e função vai fazer com que você tenha aí, no caso, sempre que prestar atenção para não tropeçar. Porque nas alternativas nós teremos a presença aí dos dois resultados. É isso aí. Então, da mesma maneira que a gente viu na soma, na função média, que é uma função fácil de errar, tá? Por que ela é uma função fácil de errar? Porque se você confundir dois pontos com ponto e vírgula, se você pegar intervalo diferente daquilo que está sendo mencionado, você vai chegar no resultado. O grande problema é que esse resultado pode ser uma das alternativas que está lá. E para você ter a certeza de que você acertou ou não, é colocar na cabeça algumas regras. Então, olha só, como que a média deve ser ali no caso calculada? Sempre observando a seguinte situação. Dentro de uma média eu posso ter intervalos. Esses intervalos, eles vão trazer ali para a gente um conjunto de argumentos. Então, você viu que no intervalo de A1 a 5, nós temos 5 argumentos, por isso que a gente dividiu 100 por 5. Da mesma maneira que a gente fez na soma, onde a gente fez ali no caso a junção de várias operações matemáticas para calcular o valor final da soma, nós também podemos fazer a mesma coisa com a média. E aí, como é que vai fazer para contar esses argumentos? Da mesma maneira. Os argumentos na média são calculados da seguinte maneira. Esses argumentos são justamente ali a forma com qual a gente vai dividir, não é isso? Então, observo se tem intervalo. Tem intervalo? Eu já coloco ali o valor correspondente àquele intervalo, né? Quantas células tem naquele intervalo. E tudo aquilo que estiver separado por ponto e vírgula vale um único argumento, tá? Dessa maneira. Então, por isso que você viu aí a diferença entre média A1, 2 pontos A5 e média A1, ponto e vírgula A5. Fechou? Vamos voltar para lá para a gente aprender um pouquinho mais a respeito da média, tá certo? Então, olha só, galera, a partir do momento que a gente tem aqui, ó, a presença de um exercício de média, olha lá, né? Nós vamos fazer esse exercício juntos. Então, veja lá. Nós temos média A1, 2 pontos A5, B1 vezes C3, A3 menos A1, dividido por B1.
Então, esse eu vou fazer com vocês, tá? Para você entender como que tem que ser feita aqui o cálculo. O cálculo tem que ser feito exatamente como a gente aprendeu na soma. Então, como é que tem que ser feito? Intervalo de A1 a 5, eu vou lá e identifico esse intervalo e vou trazer a somatória, que é 100. Ponto e vírgula, aí eu tenho B1 vezes o C3, você já sabe quem é o B1. O B1 está aqui, né? É o 2, e o C3 também é aqui o 2. Então, 2 vezes 2, 4. Aí você tem A3 menos A1 dividido por B1. Temos que fazer primeira divisão, A1 dividido por B1, vai dar o quê? 5. O A3 é 30, 30 menos 5, 25. Total, 129. Esse é o mesmo exercício que a gente aprendeu lá na soma. Então, eu estou trazendo ele aqui para a média. Então, chegar no 129, você já sabe. Agora, o grande X da questão é saber por quanto que eu tenho que dividir esse 129. Dividindo 129 aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que contar a quantidade de argumentos. Quantos argumentos eu tenho ali nessa média? Então, eu tenho aqui, ó, no intervalo de A1 a 5, que é a regra número 1 da média, observar se tem intervalo. Tem intervalo? Tem. Então, quantas células estão no intervalo de A1 a 5? 5. Então, eu tenho que fazer exatamente isso. Colocar ali o número 5 em cima para eu não esquecer dele. Galera, é fundamental que você faça isso. Coloque o número ali em cima do intervalo para você não esquecer dele na hora de contar por quanto que você tem que dividir. Se você não faz isso, você esquece. E esquecendo, você vai dividir por uma quantidade de argumentos errada. Só que o grande problema é que você pode encontrar o resultado da sua conta nas alternativas. E para você convencer a sua cabeça que isso está errado, é difícil. Então, por isso que é importante você já aprender a regra logo de cara para você não cometer esse erro. Combinado? Então, tem intervalo? Tem intervalo. Coloca a quantidade de células que esse intervalo tem para você não esquecer. Fechou? Então, vamos lá, vamos continuar. Beleza. Depois, tudo aquilo que é separado por ponto e vírgula, a gente vai, no caso, contar um argumento. Então, você tem ali, ó, B1 vezes C3. A3 menos A1 dividido por B1 é um único argumento também. Por quê? Porque estão separados por ponto e vírgula. Tá vendo só? Então, neste caso, por quanto que eu tenho que dividir aí o 129? 5 no intervalo, mais 2 argumentos, 7 argumentos. Quanto que dá 129 dividido por 7? Vai dar 18,4. Será que é isso mesmo? Vamos conferir no Excel? Bora lá. Então, vou abrir aqui o Excel para a gente poder acompanhar, né? Eu vou trazer aqui, ó, né, o meu arquivo de aula. Aqui, ó. E esse arquivo não. Vamos abrir um outro arquivo de aula. Que já tem ali a tabela que a gente fez. Está aqui, ó. Beleza. E aí eu vou colocar justamente... Olha lá, agora você acompanha comigo. Justamente esse exercício de média. Então, você está vendo que a tabela é a mesma, eu vou escrever aqui embaixo, tá? E sempre é importante que você faça como eu. Sempre coloque aqui no Excel a tabela para você poder aplicar e criar os seus próprios exercícios. Quando você faz isso, tudo vai ficar mais claro na sua mente, porque você está criando, né? E a melhor maneira de aprender é você ensinar. Então, quando você tiver ali no caso criando o seu próprio exercício, você está aprendendo. E, claro, você também pode ensinar. Então, pode convidar uma pessoa para estudar com você e você vai ver que a coisa vai fluir. Tá vendo só? A3 menos A1 dividido por B1. Fecha o parênteses. Tem que dar 18,4, certo? Então, olha só que interessante. Quando eu dou Enter aqui, automaticamente ele traz 18,42857. É isso aí. O Excel vai continuar até a escassez de números, né? E nós, quando a gente for fazer o nosso cálculo, nós vamos parar na primeira casa decimal.
tá? Na primeira casa decimal a gente para. Combinado? Então, galerinha, sempre que você tiver uma média, não esqueça. Olha só. Calcule aqui primeiro o valor de cada argumento como uma somatória, porque o que é a média aritmética? É a somatória dos argumentos dividido pela quantidade de argumentos. Regra número 1 da média: observar se tem intervalo. Se tem intervalo, na hora de contar os argumentos, já coloca aqui em cima do intervalo a quantidade de células que existe ali dentro. E depois tudo aquilo que é separado por ponto e vírgula vale 1. Isso é fundamental. Combinado? Então, beleza. Vamos voltar para lá. E agora a gente vai fazer mais um exercício. Bora lá. Agora você vai fazer sozinho, eu vou dar um tempo aí para você fazer, e depois nós vamos fazer a correção, combinado? Você faz aí o exercício, e em seguida a gente confere para ver se você acertou ou não. Lembre-se, errou, coloque observações onde você errou para você aprender com o erro, tá? Combinado? Beleza. Então agora você que já fez aí o seu cálculo no seu caderno, pode acompanhar comigo aí a correção. Caso você não tenha terminado, pause o seu vídeo agora e termine. Só vá assistir a resolução, né, ou seja, a correção, se você fez aí no seu caderno. Então, quero que você aprenda. Lembre-se, não apague o que você errou, sempre coloque ali, no caso, observações para que você aprenda com o erro, ok? Apagar e copiar o certo é um exercício de cópia e não de aprendizagem. E eu quero que você aprenda. Combinado? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é que aqui nós temos o A1 e o A5. Então, não é um intervalo, é o A1 e o A5. Somando os dois dá 30. Depois a gente vai ter o B1 vezes o C3, que você já sabe, né? B1 é 2, C3 é 2, e aí você sabe que vai dar 4. A3 menos A1, ali no caso, você já sabe que é uma subtração entre o A3, que é o 30, e o A1 aqui, que é o 10. Vai dar quanto? 20. O B1 você já sabe que é 2, 20 dividido por 2, 10. 30 mais 4 mais 10, 44. Aí vem o x da questão. Por quanto que eu tenho que dividir? Vamos contar os argumentos. Regra número 1. Tem intervalo nessa média? Não tem. Então, eu tenho que contar os argumentos separados por ponto e vírgula. Então, eu tenho A1, eu tenho A5, eu tenho B1 e eu tenho A3 menos A1 dividido por B1. Então, perceba que tudo que foi separado por ponto e vírgula, a gente contou como argumento. Total de argumentos, 4. 44 dividido por 4 vai dar quanto? 11. E é o resultado que a gente tem aí. Ó. Beleza? Então, é dessa forma que a gente deve proceder. Combinado? E lá no Excel, como que seria, então, o cálculo disso? Nós vamos ver agora, tá? Então, observe aqui comigo. Olha só. Excel está aqui aberto, né, ó. E aí nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou escrever igual média. Aí nós temos A1 ponto e vírgula 5, ponto e vírgula B1 vezes o C3, ponto e vírgula, abre o parênteses, A3 menos A1, fecha o parênteses, dividido por B1, certo? Fecha o parênteses da média e nós vamos dar Enter e veja o resultado encontrado, 11, que foi o resultado que a gente fez. Então, é importante fazer esse tipo de coisa aqui? Sim, porque sempre que você coloca no Excel, você vai ver que o que vocês estão a fazer aí no exercício é o correto, né? Então, imagine só, você faz ali o cálculo no papel e aí joga aqui no Excel, dá outro resultado. Alguma coisa está errada, né?
Então, por isso que é importante a gente ver no papel e depois tirar a prova dos 9 aqui no Excel para ver se você realmente está entendendo a essência. Beleza? Combinado? Então, galera, voltando para cá, eu quero chamar a atenção para você numa coisa. Primeira coisa, gente, qual que é o maior problema de todas as famílias? É tema agora da nossa próxima ação que nós vamos aprender aqui no Excel. Qual que é o problema de toda a família? Pensa aí comigo. Qual que seria, né, o problema? Pensa no seguinte. O problema de todas as famílias são as relações, não é isso? Com os parênteses. Opa, com os parênteses. Aqui no nosso Excel, dentro da função média, será com os parênteses, tá? Então, você já sabe que os parênteses, eles são o quê? Eles são, vamos dizer assim, o elemento principal aqui na matemática, né? Eles são soberanos, eles precisam ser feitos primeiro. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma função média aqui, já explorando tudo que você aprendeu na soma, tá? Vou fechar o parênteses e vou continuar a conta após o parênteses. Isso significa o quê? Que você só pode sair do parênteses depois que resolver tudo que está lá dentro. E aí sim você vai ver o que acontece lá fora. Combinado? Então, eu já estou trazendo um nível master aqui já na média para você já aplicar o conhecimento que você teve na soma. Combinado? Então vamos lá, acompanha comigo aí. Ó. Beleza, então vamos ao nível master aí, ó. Tá vendo? Nós temos aqui a média de A1 a 5, B1 vezes C3, A3 vezes 100%, mais A1 vezes B1, mais A1. É isso que você tem aí, ó, tá? Lembre-se, observe onde abre e onde fecha o parênteses. Sempre que a gente tem o parênteses ele é soberano, então ele tem que ser calculado primeiro, para depois você ir lá fora. Combinado? Então vamos lá. Vamos dar o tempo aí para você fazer. E quando você terminar, você pode aí, no caso, assistir a correção. Do contrário, pause o seu vídeo para você terminar e só quando você terminar, você vem e acompanhe comigo a correção. Combinado? Beleza, então você que já fez aí o seu cálculo, acompanhe comigo aqui a correção. Primeira coisa que a gente tem aqui é o intervalo de A1 a 5. Você já aprendeu que o intervalo de A1 a 5 dá 100. Nem preciso aí, no caso, te mostrar isso. Você também já memorizou que B1 vezes C3 dá 4, porque você já sabe que o B1 é 2 e o C3 é 2. E aqui a gente também já sabe que A3 vezes 100% é o quê? É 30, porque é 30 vezes 1. Não é isso? Porque 100% equivale a 100 sobre 100, que é 1. Você lembra disso? É isso? Muito bem. E agora? Eu continuo? Continuo. Continuo com a média. Por quê, professor? Porque a média ela vai ser feita justamente ali, ó, né? 134. O parênteses da média encerrou lá, né? Então, quando encerra ali, nós temos a presença, né, do elemento parênteses 134 dividido por quanto? Aí nós vamos contar. Por que que eu tenho que fazer a divisão ali? Porque a média é até ali só. O que está do lado de fora não pertence à média. Muita gente acaba contando o elemento que está do lado de fora como argumento. Não pode contar como argumento porque ele está do lado de fora do parênteses. E você lembra das regras? Regra número 1, observar se tem intervalo. Tem intervalo, identifica quantas células tem naquele intervalo. No caso, sim. E depois a gente conta os argumentos separados por ponto e vírgula. Lá fora não tem ponto e vírgula. Tá vendo só? Então, ó, B1 vezes C3 é 1 e A3 vezes 100% outro. Então, significa que esse 134 tem que dividir por 7.
134 dividido por 7 vai dar 19,1. Mais o que está lá fora. E o que está lá fora? A1 vezes B1 mais A1. O A1 quanto que é? Olha lá, o A1 é 10, não é isso? Então tá aqui, ó. O A1 é 10. Quem é B1? B1 é 2. Então, 10 vezes 2 mais 10. Quanto dá isso? 30. Então, 30 mais 19,1 vai dar 49,1. Certo? Vamos fazer a conferência aqui no Excel? Bora lá, então. Vamos colocar aqui, então, no Excel, justamente a função média para a gente poder fazer a comparação. Combinado? Olha lá. Então, vou escrever aqui a função igual média. Opa. Aí nós temos A1, 2 pontos, A5, ponto e vírgula B1 vezes o C3, ponto e vírgula A3 vezes 100%, fecho parênteses, mais A1 vezes B1 mais A1, certo? Dando Enter, o resultado tem que ser 49,1, que é exatamente o resultado que nós encontramos ali na nossa, né, na nossa continha, né, na nossa média. Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então não perca tempo. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e adquira já o seu curso para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica, mas também outras questões que vierem a aparecer. Então não perca tempo, clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso, né, a ativação da aprovação dentro aí da sua consciência, que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no Diário Oficial, né, com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então, paro por aqui, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!